Olá, eu sou a Vanessa França, sou arquiteta e hoje estou aqui a convite da embaixadora dessa página, dessa comunidade, a Roberta, que me convidou por eu ter trabalhado 8 anos em navios de cruzeiros. Eu fui tripulante durante um bom período e também eu adoro viajar de férias e a nossa ideia é conversar um pouco sobre experiências de viagens. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre 10 dicas para você que quer viajar a passeio, que vai fazer excursão, vai visitar monumentos. Então, para quem já viaja, né, muita coisa não é novidade, mas para quem nunca viajou, é importante vocês ficarem de olho, que vocês vão acabar economizando alguma gafe, alguma bola fora, alguma mancada aí que você poderia economizar, né, e remover do seu diário de viagem. Bom, pessoal, a dica número 1 se trata de comida. Se você estiver viajando numa excursão paga, privada, com um grupo, você vai ter um tempo reduzido. Normalmente a sua guia vai fazer a melhor indicação de um lugar bacana para você comer uma refeição típica, né? Vai pagar o preço do lugar e vai ser super bem atendido. Agora, se você quiser dar uma economizadinha, dá uma conversada antes com o motorista, vai comer no restaurante que o motorista come. Às vezes os guias não comem no restaurante onde comem os turistas, eles comem em outro lugar e o motorista, por vezes, vai buscar um terceiro restaurante para comer. Eu digo isso porque lá na Grécia, quando eu era tripulante, eu percebia que o pão que eu comia no restaurante de turista era de um jeito e o pão do motorista ele pedia para torrar na churrasqueira. Então esse pessoal que é local, eles sabem fazer o pedido. O restaurante mais local, menos turístico, ele tem uma tendência a ter uma comidinha mais caseira, ter um custo mais baixo e isso ajuda na sua verba. Caso você não esteja passeando, né, com um ônibus de excursão e você esteja sozinho, aí que vem a parte mais bacana, você vai comer onde você quiser, aí não vai ter motorista para te dar dica. Mas o melhor lugar para você achar a melhor comida da região é no mercado central da cidade que você está visitando. Nesses lugares sempre tem comida típica, sempre tem comida barata e feira italiana não tem coisa mais bacana que você comprar um pão com mortadela e sair comendo. Então tem lugares que você consegue comprar frutas, comprar pão, comprar o que for e você vai andando, vai comendo e vai provando. Para essa questão de economizar, eu acho que vale a pena, não só pela economia, mas pela diversidade que você vai encontrar nesses mercados. São lugares que você consegue uma gama de fotos maravilhosas porque eles vão servir comidas bastante diferentes do que a gente está acostumado no nosso país. A dica número 2 é a continuação da número 1, que se trata da gorjeta, tá, pessoal? A pessoa que serve mesas, o garçom, ele compõe a renda com a gorjeta, que é de praxe, é cultural e todo mundo deveria dar. Então, sempre que você viajar, economize no que você quiser, mas não economize na gorjeta. Veja na internet quanto é uma gorjeta apropriada. As pessoas esperam esse dinheiro e é muito deselegante você chegar num lugar e sair sem pagar a gorjeta, porque todo mundo paga, só você que vai chegar lá e dar essa gafe toda aí. Uma coisa que você nunca deve fazer, você pegar todas as moedas que você tiver no teu bolso e transformar isso numa gorjeta. Claro, tudo que eu contar para vocês, experiência própria, tá? Eu juntei, né, da minha bolsa, minha carteira, as moedas que eu tinha e coloquei tudo no pratinho. E o meu chefe, muito envergonhado, português, pegou aquele pratinho sem nenhuma cerimônia e jogou tudo no mar. Pegou uma nota de 5 euros e colocou dentro do pratinho e me falou: é assim, Vanessa, que se dá uma gorjeta. Porque dar resto, limpar a carteira de moeda, não é gorjeta. Então, é bacana você ter essa verba reservada, tá? Vamos falar dos americanos, que eles são campeões e eles têm, assim, a maior autoridade em dar a gorjeta. Que eu vi isso acontecendo no Caribe foi um passageiro que entrou, americano, na frente dos nossos, que eram espanhóis, com uma nota de 5 dólares, e os americanos, eles dão a gorjeta na entrada. Aí, o americano que chegou com 5 dólares pro rapaz lá do agito lá do catamarã, só ele era servido. No final, ele deu mais 10 dólares pro menino, porque ele bebeu tanto que 15 dólares não pagou nem um copo do que foi servido. Então, essa dica que os americanos são super bem atendidos, tá aí, gente, é a gorjeta, é um detalhe. E às vezes você pode fazer isso de uma maneira que não envolva dinheiro.
Chegue no local, pergunte quem é o seu garçom, qual é o nome dele, que time ele torce. O seu garçom vai te tratar bem porque ele gostou de você. Então, isso também vale, né? E eu espero que você possa aproveitar, né? E para as suas próximas viagens se organizar um pouquinho melhor com relação a isso, ok? Vamos para a dica número 3. É o dress code. Vamos falar sobre roupas apropriadas. Se você vai, pessoal, para um país como a Itália, todas as igrejas italianas, elas exigem que você cubra os ombros e os joelhos. Isso é muito importante. E, na verdade, todas as igrejas, né, requerem um certo cuidado com a vestimenta. Você não vai entrar na casa de Deus com, né, o teu corpo inteiro exposto. Mas se você está viajando num país que está a 200 graus na sombra, obviamente você vai estar com muito calor. Então, uma diquinha aí, leva uma canga. Né? Leva uma canga, você coloca no teu ombro um chalezinho, um lenço, né? Uma echarpe, uma pashmina, e isso já vai te dar uma ajudinha aí. Bom, tratando de roupas, nós temos países árabes. Normalmente esses países, em qualquer momento do ano, faz muito calor. E tem mais uma situação que ocorre nesses países, que é o Ramadã, onde as pessoas passam, né, um dia inteiro jejuando em oração e várias coisas são cortadas nesse dia. Então eles estão totalmente focados para o divino. E você está passeando, né, de shortinho, de blusinha, porque tá calor. Então é uma coisa assim que vai do bom senso. Outra coisa é a questão de um país que está habituado a não ver corpo nenhum. Eles não são acostumados a ver as mulheres mostrando parte do seu corpo. As mulheres estão tremendamente cobertas. Então você vai ver que é muito complicado você andar sem roupa, com tudo à mostra, porque não é cultural. Então, por mais que você morra de calor, que você cozinhe dentro da sua camisa. Eu fui para a praia de camisa abotoada até aqui em cima e não me arrependi, porque a hora que eu vi aquelas mulheres de burca dentro da água, jamais uma bermuda, uma camiseta é pouca roupa. Então não tem condição. Então é muito importante você ficar ligado no traje que você está usando para que não desperte uma imagem errada da sua pessoa, porque no teu país tá ok. Então observe como que as pessoas se vestem e pensem com a cabeça dos homens, né, do local. Então vestimenta, pessoal, é muito bacana. Próximo tópico sobre roupas é quando você vai viajar para um país que está nevando. Então vai a grande dica, porque aqui no Brasil até neva, mas a gente não tem muita cultura da questão da roupa. Nós de Curitiba temos muita roupa de inverno, tá? Então aqui é a filial do Alasca, a gente consegue se virar bem, a gente tem jaqueta para viajar, touca, luva, porque é roupa de inverno da casa da gente. Mas quando a gente viaja para outros países, cada lugar que você entrar, até o ônibus tem calefação. Então, pessoal, brasileiros, não dá para colocar roupa térmica por baixo se você vai entrar num ônibus, num táxi, num museu, num restaurante, porque por mais que você tire o casaco e todas as camadas que você está usando, a última peça tem que ser uma camisetinha super leve, porque você vai morrer cozido dentro da roupa. Quando você entra num lugar, porque dá uma alergia, uma coceira, um calor, você começa a suar e não vai dar certo. Então, a questão da roupa térmica é importante você saber. A última peça, uma regatinha, uma camisetinha, ok? O brasileiro se destaca em qualquer lugar, mas o que eu vou falar é um destaque negativo, tá? Então eu queria dar uma dica de roupa apropriada para vocês viajarem, porque eu trabalhei fora do país muito tempo, então comecei a observar isso por outro ângulo de quem já está no local e observa os turistas. Se você olhar uma pessoa de calça, legging e tênis, ou seja, de roupa de academia, a mulher é brasileira. E se você olhar para o marido dela e ele estiver vestido um agasalho, que a jaqueta combina com a calça, é brasileiro também. Então, pessoal, roupa de academia não é roupa para viajar, não é roupa para visitar monumentos, não é roupa para ir para lugar nenhum que não seja academia, a menos que você seja professor de educação física, que é seu uniforme de trabalho. Então, por que eu estou falando isso? Se você vai no museu, você não precisa ir de roupa térmica, você não precisa de roupa de montanhista, você não precisa ir de legging, você pode estar mais elegante, mais ajeitado.
e você está o dia inteiro dentro de um ambiente com calefação, um ambiente bonito, onde você vai encontrar pessoas vestidas dessa maneira. Se você nunca observou isso, observe. Quem é europeu usa roupa comum. Então, nesse dia, por mais que esteja nevando, mas se você vai passar o dia todo no museu, não precisa usar tanta roupa, porque lá dentro você vai passar calor, ok? Dica número 4, nós vamos falar agora sobre pickpockets, que são os batedores de carteira, tá? Então, todos os lugares turísticos estão forrados de ladrõezinhos e o pessoal leva tudo, óculos, celular, carteira, bolsa, echarpe, o cachorro, o que tiver o pessoal leva. Lugares como Fontana de Trevi, qual que é a manha do ladrão? Ele se veste de turista, pendura uma câmera no pescoço e aí você acha que ele é turista e você acaba dando o seu telefone, a sua câmera para ele tirar uma foto porque ele fica bem disponível, tá? Eles nem oferecem, você que pede e daí ele vai falando mais para trás um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás e vaza. E tem mais um elemento que tem que ser considerado. Se você viajar para países onde tem animais, onde tenha macacos, onde tenha, enfim, tem vários animais que eles são treinados para te assaltar também. Muitas vezes eles pegam porque eles querem brincar, então eles não estão levando, mas eles querem brincar e eles, na verdade, eles não estão roubando, mas eles estão levando para sempre. Então é algo mais ou menos assim. Sempre que for em lugar que tem animais, evite brincos, óculos, elementos brilhantes, porque é isso que chama a atenção dos animais e eles podem vir e arrancar de você. Próxima dica, a mala, pessoal. Vamos falar da mala de mão, tá? Você precisa observar que as companhias aéreas, eles têm umas medidas diferentes e se você pegar diversos trechos, vamos lá que você vai fazer um mochilão. Então, você vai ter uma malinha de mão. Em qualquer loja de malas, vão falar, isso aqui é mala de mão. Não, calma lá. Leve uma fita métrica, uma trena e observe o tamanho da mala. Mas na mesma viagem, na mesma companhia que você viaja e que pedem uma malinha desse tamanho, eles aceitam um pouco maior. Então, vale a pena você tomar cuidado e prestar atenção. E quando você for comprar seu bilhete, você pode ver também que você pode comprar a ida com, sei lá, 10 quilos e a volta com 20, 30. Você pode aumentar o seu número de bagagens. É muito mais barato, pessoal, comprar uma bagagem extra do que pagar excesso de bagagem no aeroporto, mas infinitamente mais barato. Quem já teve o desprazer de ter que pagar uma taxa no balcão do aeroporto, sabe o que eu tô falando, né? Claro que eu já passei por isso. Não foi uma vez, nem duas, nem foram várias. Bom, aí tem mais uma questão que a gente vai falar sobre a bagagem de mão, porque a sua bagagem, que vai ser despachada até o destino final, ela pode e muitas vezes será extraviada. É assim o inferno na Terra. A bagagem de mão tem que ter roupa para sobrevivência para os primeiros dias. E as peças bem coringas, então calça preta, roupa que você realmente precisa. Se você no teu trabalho você precisa de maquiagem, alguma coisa tem que estar ali. Tudo aquilo que é basicão, chinelo e mais uma coisa, gente, biquíni. Biquíni. Se você vai embora do Brasil, leve uma mala de biquíni, porque você nunca vai encontrar um biquíni brasileiro em lugar nenhum por um preço normal. Você vai comprar um biquíni a preço de ouro. E os biquínis europeus, americanos, mexicanos, enfim, nenhum dá certo no corpo das brasileiras. Os maiôs e tudo isso é muito caro. Eu levo biquíni para qualquer viagem, porque se calhar de você ir para um hotel que tem um spa, uma piscina, uma jacuzzi, sauna, ou se você for fazer massagem, o biquíni, gente, é peça-chave. Tem que ter um biquíni, porque o homem se vira lá com um shortinho, né? Um shortão, e a mulherada não dá. Fica a dica, você vai para um país frio, tenha na sua bagagem de mão aquela roupa que vai te salvar caso a sua bagagem extravie. Preste atenção nisso, essa dica é muito importante. A dica número 6, nós vamos falar sobre boa educação e um pouquinho de etiqueta. Os brasileiros, eles sempre falam mal de outros países que são maltratados e, na verdade, eles não entenderam direito por que isso acontece. Vamos falar um pouquinho da França. O bonjour, madame, é o que abre as portas do bom atendimento. Nenhum francês é habituado a receber um cliente, uma pessoa em casa ou que passe alguém na mesma calçada que entra no estabelecimento sem dar o bom dia. Não é habitual. Então, eles são acostumados a dizer bonjour. O bonjour, ele serve para o dia inteiro.
Manhã, tarde e noite. Então vocês não precisam se preocupar de saber falar nada. Bonjour, todo mundo sabe falar. Porque o brasileiro que não sabe disso e que por acaso não tem educação, porque tem muita gente educada que não sabe disso e que ela vai olhar e já vai cumprimentar, né, a pessoa. Então, você que está indo de viagem e já sabe disso, você chega no lugar, dá o bom dia para a madame, ela vai abrir a porta para você e na hora que você for revirar o balaio, você olha para ela novamente e pergunta. Se você não fala francês, se você não quer falar inglês, porque o pessoal não gosta, você pode falar em português. Posso. Ela vai entender que você está gesticulando e que você vai mexer ali. Ela vai falar, oui, s'il vous plaît. Os franceses não são habituados a esse atendimento mecânico onde uma pessoa chega, não dá bom dia, revira o balaio e a terceira coisa, fala muito alto. Os franceses, eles sussurram, eles tem aquele nível da conversinha super baixa. Então, chega uma trupe de brasileiros berrando, e aí o brasileiro chega no Brasil e fala, os franceses são mal educados. Será que são eles os mal educados? Somos nós, gente. Então vamos começar, né, a ter um pouquinho de consciência. Uma subdica agora de quando você for pedir uma informação. Observe, pessoal, se a pessoa está lendo, está com fone de ouvido, entendeu? Ou está no telefone conversando com alguém. Percebam se essa pessoa não está desenvolvendo uma tarefa, tá? Evitem fazer perguntas para pessoas nessas condições, mas tem lugares que vai estar o metrô inteiro, né? Todo mundo está com fone de ouvido, todo mundo está no celular ou está no livro. Então, você vai ter que abordar alguém. Procure fazer de uma maneira assim o mais educada possível. Você vai ter uma receptividade bem maior. Dica número 7. Vamos falar, né, dos nossos costumes que não sei de onde vieram, mas talvez os italianos, mamma mia. O brasileiro fala com as mãos. Ok, né? Para nós isso aqui é um ok, um joinha. Mas nos Estados Unidos, né, o ok é isso aqui, que aqui no Brasil não é muito bem visto. Então, fazer gestos, pessoal, mexer com as mãos é um hábito que não é natural em alguns países, ok? Então, para vocês terem uma ideia de lugares que vocês não vão poder se comunicar com gestos, é a China, por exemplo. Se você está falando no telefone dentro de um táxi, está fazendo isso aqui, ó, que eu fiz isso aqui, o motorista virou para a direita. E daí, como é que eu ia falar com o cara? Ele também não fala inglês. Entendeu? Então eu fazia assim, não. Aí você faz isso aqui não significa nada para eles. Eles não entendem, não. Eles não entendem. Enfim, nada, tá? A minha experiência na China foi horrível de tentar me comunicar com alguém fazendo algum gesto. Foi o pior lugar para poder usar, né, as minhas mãos. Até desenho eu tentei, mas não tem jeito, né? Eu sou arquiteta, para mim é fácil, né, desenhar, mas nem assim eu consegui me comunicar. A outra questão dos gestos, nós brasileiros somos muito carinhosos e a gente costuma abraçar e beijar as pessoas e pegar e tocar e nós temos essa coisa muito forte. E alguns europeus, por exemplo, os alemães, não têm isso, gente. Americano, muitas vezes, não existe esse calor. Então, o que acontece? O pessoal estranha muito, porque abraçar não é um ato muito comum em alguns lugares, beijar e tudo mais. Mas, entre os árabes, eles dão 4 beijos ou mais. Os homens se beijam também. Alguns hábitos são bem diferentes, então a gente precisa ficar meio de olho nisso. Eu aprendi no navio, nas minhas viagens com uma amiga tripulante, que ela falou assim, vocês brasileiros fazem uns barulhos com a boca. E isso não é muito legal, porque certos barulhos, eles são para chamar os animais. Então, chamar um garçom e ficar erguendo a mão, e ficar gritando, né, não é legal. Não é assim que se chama uma pessoa, né? Você ergue a mão delicadamente e chama a pessoa. Esse tipo de ruído para pessoas. Então, certos países acham isso tremendamente ofensivo, porque isso é para chamar animais. Então, tem que tomar muito cuidado em ficar esse tipo de coisa. Não é elegante, não é bonito e as pessoas não são habituadas também, ok?
Bom, gente, a dica número 8 se trata de algumas particularidades que são muito estranhas para nós, que são alguns gestos, particularidades, pequenos detalhes que nós brasileiros não estamos acostumados. E se você não sabe, vai ser um choque gigantesco. Bom, pessoal, para um chinês é muito normal, não sei nem como que eu vou falar isso, mas soltar um pum é uma coisa comum e normal, natural. Então eles estão dando e eles soltam. E arrotar e esse tipo de coisa é normal. No aeroporto, no restaurante, você tá andando e o cara solta assim aquele negócio assim supersônico. Então você escuta aquilo e à primeira vista é assustador, aterrorizante, desrespeitoso até. Mas depois você começa a dar risada, porque é engraçado e é uma prática muito comum, tá? E não é só na China, em outros lugares também, mas assim, é bom você saber. Continuando nas esquisitices, vocês precisam saber de mais alguns detalhes importantes. Alguns países não utilizam guardanapo. Países asiáticos, Singapura, mesmo na China, Hong Kong, tem lugares que não é tradicional ter guardanapo. Imagine o papel higiênico, né? É aí que eu quero chegar. Os países árabes, assim como os indianos, tem lugares que você vai na Ásia ou mesmo na Europa, isso aconteceu comigo em Dubrovnik, que o banheiro, gente, é banho turco. Não sei se vocês sabem, o banho turco é aquele vaso sanitário, a bacia sanitária, que ela fica num buraco no chão. Então, para você utilizar aquilo, a pessoa não fica sentada, ela fica agachada. Pensa. E como é que você vai usar um banheiro que você nunca usou na tua vida, onde você tem que ficar agachado, as coisas estão totalmente fora do controle, você tá doente, você tá atrasado, eu tava num grupo de excursão, então você tem que estar preparado. E nesses banheiros, justamente nesses banheiros, e às vezes é aquele momento que você tá na maior emergência, não tem papel higiênico. Então você precisa sempre ter lenço umedecido na sua bolsa e lencinho de papel, porque isso vai te salvar em diversas situações, ok? Bom, a gente já falou sobre a gorjeta, nós já falamos sobre comida, mas existe uma coisa, pessoal, que não existe fora do Brasil em diversos lugares, que é dividir o prato, tá? Então, fora daqui, as pessoas não dividem prato. Então, se você vai para a Itália, por exemplo, ou para a França, o menu que está ali é seu. Não tem essa história, me traz um prato e um talher. Não existe isso. A outra coisa também que eles não fazem é servir o menu de criança, o menu kids, para um adulto. Aquela comida de criança é para crianças. Muitas vezes você quer economizar, você não quer gastar, e aí você faz o quê? Você pede lá, né? Geralmente é espaguete com almôndegas, que é um menuzinho, né, baratinho, criança. Não faça isso. Esse cardápio é de criança, eles não gostam de servir o adulto com o cardápio de criança. Então vá num restaurante mais barato e coma o menu de adulto, tá? Vá nos restaurantes que tem o cardápio na porta, com todos os preços, porque você não vai ter nenhuma surpresa e já vai estar ali. Dentro dessa dica de comida, nós já falamos algumas coisas de países árabes, então existe também, né, uma tradição. Eu trabalhava em excursão, fui para o Marrocos e fui para uma excursão onde tinha um chá incluído, com uns quitutes lá, umas comidas típicas, uns doces árabes maravilhosos. Então, vamos lá, né, 1001 noites lá, enfim, um show de cavalos, dança do ventre, tudo muito bonito, o chá. E dei a maior gafe do mundo a hora que acabou o chá e falei, tá tão gostoso, eu queria tomar mais um. E aí todo mundo parou, olhou assim pra mim e o rapaz, né, que era o meu tour operador, falou, não, mais um chá, por favor, vamos todos tomar mais um chá, E na hora que acabou toda a conversa, ele falou pra mim assim, olha, Vanessa, você gosta muito de aprender nossa cultura, né, eu fico bem feliz que você fala um pouco de francês, a gente se comunica, tal. Mas você nunca pede para repetir o chá na presença de um árabe, porque quem oferece o chá sou eu, você convidada não pode pedir. Acabou o chá, acabou a conversa. Entenderam, né, gente? Na França, quem serve a comida é a dona da casa, a pessoa que cozinhou. Ela serve todos os pratos um por um. Ninguém começa antes que todos estejam servidos. Todo mundo come. Nenhum prato é retirado antes que todos terminem, certo? E uma vez que terminou a comida, para repetir o prato, é a dona da casa que oferece
Nunca na vida você pede para repetir. Então, se você vai num local de outra cultura, espere, ok? Preste atenção, observe, não avance o sinal querendo ser educado, que foi o meu caso, de falar, estava muito gostoso. Não me importa, é muito desrespeituoso. Então, toma ali, fica na tua, dá uma olhadinha para o lado para você entender, porque essas culturas, né, são bem diferentes. Dica número 9. Utilize os meios oficiais sempre que possível. Comprar dinheiro em casas de câmbio não autorizadas, você corre um grande risco de estar pegando notas falsas. Guichê de informações. Ele está preparado para atender o turista e para passar a informação. Né? Onde está o guichê de informações? Onde tiver a letra I, geralmente é vermelha, um totem, um pilar, em qualquer lugar da sua vida, pegue a dica no guichê de informação. Por quê? Quando você pergunta para o Zezinho que está passando ali na rua, aquela pessoa não é preparada para te dar uma informação. Aquela pessoa não é preparada, ela pode também te sacanear, ela pode ser um ladrão e ela pode inocentemente te mandar lá para casa do chapéu. E isso, claro que aconteceu inúmeras vezes comigo. E fora do país, os transportes percorrem assim trajetos enormes, então não adianta você perguntar, mas a pessoa não sabe onde fica o aeroporto, a rodoviária, as pessoas não sabem, gente, não perguntem, ok? Então é muito importante, tudo que você for fazer, procure o órgão legal, porque isso vai ajudar você e vai te dar um grande respaldo, né? É muito importante viajar com segurança. E a última dica é uma dica vital, pessoal, porque as situações adversas que podem acontecer com você fora do teu país, elas sempre serão potencializadas. Uma consulta médica e toda a questão de medicamento, tem países que têm regulamentação muito diferente sobre você receber medicação. Você precisa passar por um médico, por um hospital. Então, a nossa dica, né, principal e mais importante é que você nunca saia do seu país sem um seguro de viagem. Não saia de férias sem o seguro de viagem. Quando você viaja sem seguro, a probabilidade de você cair, tropeçar, se machucar e ter coisas assim bastante imprevisíveis é enorme. Parece que você atrai o problema. Então, viaje segurado, porque isso faz com que a tua viagem seja bastante tranquila e seja o que for que aconteça com você, né? Todas as situações de emergência estarão controladas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das dicas, né? E nos próximos vídeos aí nos vemos com outras informações para os nossos viajantes.